Homilia da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Acomodai-vos, meus irmãos. Hoje a igreja celebra a vida de um grande santo, um santo muito importante, porque ele está dentro do contexto das Sagradas Escrituras. É Lucas. Ele era amigo de Paulo, um homem que teve uma experiência muito profunda com a misericórdia de Deus e também com Jesus. E é interessante a gente observar que Lucas, ele já por ter uma experiência de vida, ele quando se encontrou com Jesus, ele também resolveu caminhar com Jesus. A sua conversão também aconteceu a mesma coisa como foi Paulo. Se encontrou com Jesus e caminhou com Jesus. E mais interessante ainda, a gente observar que ele deixou o seu legado, e o seu legado, nós temos esse acesso que está dentro das Sagradas Escrituras. Quando lá nós pegamos o texto sagrado, no Santo Evangelho, a gente percebe que Lucas deixou o seu legado escrito. Ele, através da audição, conseguiu extrair muitas coisas dos apóstolos, porque ele teve contato com esses homens, né? E começou a escrever. E o seu texto, né, o seu legado, foi um legado muito extenso. Tanto que ele está dentro do livro dos Evangelhos e também está dentro do livro das cartas, né? Ali a gente encontra ali dos Atos dos Apóstolos. Se a gente for perceber, é um livro só. O livro de Lucas e os Atos dos Apóstolos. É o mesmo autor, né? Ele escreveu, só que a igreja viu que por bem fosse então dividido. Ele, por ter uma profissão, e é uma profissão muito querida no nosso meio, é uma profissão que faz a gente também enxergar um pouco a nossa vida, principalmente com o cuidado do outro. Assim, quando eu cheguei hoje, eu disse que hoje seria o dia da cura. É o dia da gente pedir realmente essa cura ao Senhor, porque São Lucas, por ser médico, pode muito bem interceder a Deus por cada um de nós. Com os meus miolos espirituais, gostaria até de fazer uma pergunta a vocês aqui, né? Querendo saber, interrogar vocês. Tem alguém aqui são fisicamente? Alguém aqui que está com a saúde bem? Será que tem alguém aqui que está... Está todo mundo ruim, né? Espiritualmente, tem alguém bem também? Está todo mundo ruim também, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente.
Isso significa e é uma resposta para o Papa Francisco, porque ele disse, e ele sempre diz isso, que a igreja é um hospital. E se é um hospital, nós estamos no lugar certo. E para a gente ser curado, a gente precisa mostrar aonde está a doença. Para quem já foi a uma consulta, eu acredito que muita gente já foi a uma consulta, a primeira coisa que o médico te pergunta é: o que você tem? O que está acontecendo com você? Jesus também, quando olha para você, ele também te pergunta isso, sabia? O que você tem? O que está acontecendo com você? Mas se a gente for pensar assim, nível de teologia, ele já conhece, ele sabe o que nós temos. Mas parece que ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir do seu coração. O que está acontecendo com você? E nós precisamos hoje, meus irmãos, abrir o coração e a boca, dizer para ele que nós não estamos bem. Essa semana uma psicóloga me procurou, e ela me dizia o seguinte: padre, o senhor está bem? E eu dizia para ela: mas quem é que está bem? Não tem ninguém bem. Ela falou assim para mim: padre, eu estou entrando em contato com o senhor porque realmente eu não estou bem. Nós estamos num mundo, numa sociedade muito doente. Vocês já perceberam que em grandes centros, eu acredito também que aqui lá na Alameda, nós temos muitas farmácias? Já pensaram nisso? Quantas farmácias tem aqui? Por que tem uma quantidade de farmácia muito grande, gente? Porque nós estamos doentes fisicamente. Já observaram a quantidade de igrejas que tem por aí? Estou falando só igreja católica, não. Qualquer lugar também tem igreja. Por que tem muita igreja? É porque tem muita gente espiritualmente doente. O homem, ele está doente. Você está doente. Olha para a pessoa que está do seu lado e veja se ele está realmente doente. Só olha. Olha só. Tem gente que nem ri. Isso é sério demais. Que nós estamos numa sociedade doente. E se estamos aqui, é sinal de que nós estamos procurando essa cura. E a cura tem um nome. E esse nome é Jesus. Tem uma música, não sei se vocês conhecem, né? Tem um nome... Canta a igreja pelo nome. Como é o nome? Hã? É a igreja, não é? Canta aí pelo nome. Não é pelo nome? O nome de Jesus. Mas não é só o nome, sabe? É a presença dele. É ele quem vai nos curar. O Senhor Jonas dizia isso. Que Deus o tem em bom lugar, eu tenho certeza, né? Que o mundo só será curado quando todo mundo aceitar Jesus Cristo, não é? Ele dizia isso. Eu acho que nós já estamos no caminho da cura. Nós estamos dando passos para a cura. Mas é entender que a cura, ela é um processo na nossa vida. Não é de uma hora para outra, em uma consulta que você vai ficar curado. Quando alguém descobre que está com câncer, eu não sei se tem alguma pessoa aqui. Não é uma quimioterapia que vai te curar. Pode ser um milagre, né? Mas se você não entrar na dinâmica do processo, na sua vida, e deixar, e abrir o seu coração, e deixar esse Jesus, que é médico, curar as nossas feridas, as nossas dores, você vai ficar capenga. E tem muita gente capenga, sabe? Começou o processo, mas não deu continuidade no processo. E como nós estamos num lugar de cura, é aqui que a gente precisa, sabe? Dar o passo, sabe? Dar o passo.
Quando eu chego aqui, eu converso muito com o Hamilton, também converso muito com Clara, e eu começo a escutar, sabe, as graças que a própria comunidade libera na vida de vocês, mas tem gente que só vem em um grupo de oração e pensa que está curado. Tem gente que só vem em uma missa, estou curado. Não, não é isso. A cura é um processo, e a gente está nesse processo. Se estamos 16 anos vivendo no processo, a comunidade ela é muito nova. O fato de você já ser consagrado, isso não significa que você já é curado. Você está no processo. E se investigar mais, vai descobrir muitas doenças. E se estamos aqui, estamos no lugar certo. E que lugar certo? Eu peço muito ao Senhor hoje, para mim e para vocês, nessa liturgia, que nós realmente consigamos abrir o nosso coração, a nossa mente e deixar Deus curar. Às vezes, meus irmãos, a cura que Deus quer fazer no meio de nós, ela vai passar por uma palavra que vai doer, vai passar por uma situação de morte, vai passar por uma situação de perda. E a gente tem que ter uma sensibilidade espiritual muito grande para tentar ver e enxergar a cura de Deus na nossa vida. Porque o remédio de Deus são gotas da misericórdia dele, sabe? Deus vai lançando. Alguém aqui já tomou soro? Acho que todo mundo tomou soro, né? Você fica lá no soro, esse soro não acaba, não. Você olha de novo, o frasco está cheio, né? Deus é assim, gotinhas, sabe? Gota. E se você pedir para tirar o soro, não vai ficar curado. Se você for embora, você não vai ficar curado. Pode ser que você descubra uma outra doença por base dessa doença. É assim que Deus faz com a gente. Ele quer nos curar. Eu acredito que a festa de hoje, de São Lucas, Deus quer mexer um pouco no nosso coração. E a primeira leitura de hoje vem nos dar algumas respostas, e eu gostaria de tentar explicar brevemente o que aconteceu nesse texto. Parece que São Paulo aqui, ele escrevendo a Timóteo, ele abriu seu coração, ele rasgou seu coração para Timóteo. São Paulo estava ferido. Eu não sei se vocês prestaram atenção nessa primeira leitura de hoje, uma leitura muito bonita, de um homem ferido. Mas padre, ele estava dentro da igreja, mas dentro da igreja existem feridas, sabia? Pode ser que Hamilton, claro, outros aqui, também estejam feridos por conta de uma palavra, por conta de um olhar que você falou. Diz São Paulo ao seu amigo Timóteo, permitam-me reler essa leitura. Meu amigo, Demas me abandonou por amor deste mundo. Olha isso. Seu amigo te deixou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Eu gosto muito de ver fotos antigas, porque a gente era muito bonito, né? Aqui tem muitas turmas de consagrados, mas muita gente também abandonou as turmas, né? Muita gente foi embora, não aguentou o processo, sabe? Foi embora. Mas tem gente que está contigo, tem gente que é Lucas, e está aí, ó, está firme, sabe? Balançou um cadinho, mas está firme. E ele disse, Timóteo, toma contigo Marcos e traz Marcos para ficar comigo, porque ele é muito útil para o ministério. A nossa vida é sempre esse vai e vem, né? A gente se encontra, se esbarra. É muito bonito ver isso, sabe? Esse movimento. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo uma capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, tem me causado muito dano. O que esse Alexandre estava aprontando?
Tem gente que apronta no silêncio. Aqui é um anjinho, lá fora é um diabinho. Eu gosto muito de Instagram, que o Instagram mostra a pessoa, né? Facebook, porque é lá que você realmente conhece. Ah, fulano aqui é danado, é flamenguista, viu? Aqui, ó. Olha lá o outro, ó, viu? As redes sociais, a internet favorece a gente. E como para a comunidade, né? Porque na comunidade o bendito se mostra uma coisa. E cuidado, hein? Para onde você está andando, para onde você está falando, porque nós estamos sendo vigiados 24 horas. E quando o formador puxar a orelha, veja como um sinal de Deus. Veja também como uma cura. Que Deus cura através dos nossos superiores, sabe? E como cura? Às vezes a gente fica, né, com a testa zanzinza. Hoje em dia não tem esse negócio de testa, né? Eu falei daqueles procedimentos estéticos, né? Como é o nome? Bota botox, não tem mais como, né? Diz aqui, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, coitado. Todos me abandonaram. Esse abandono de Paulo também, eu vejo também que é necessário, às vezes, a gente ficar sozinho. Nós estamos numa cultura que a gente não consegue ficar sozinho na cruz, né? Mas é bom você ficar sozinho. Qualquer coisinha você, né? Na paróquia é assim, você chega, padre, eu quero falar com o senhor, estou passando, você chega, o problema é isso aqui, sabe? É issozinho aqui. E você cria um negócio, calma, fica um cadinho na cruz, permaneça um cadinho ali, né? Diz também, oxalá que não lhe seja levado em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Quando a gente entra no processo da cura, Deus está sempre ao nosso lado. Somos nós que não conseguimos vê-lo, porque a gente vê só a doença, né? E não consegue ver Deus. Hoje eu peço muito ao Senhor, eu só queria partilhar isso com vocês, porque na adoração a gente pode trabalhar um pouco essa dimensão aqui do Evangelho sobre a missão. Mas eu queria hoje trabalhar isso com vocês, esse texto da primeira leitura, que é um texto que fala de cura, fala também desse abandono, fala de tantas coisas, de amizade. E eu queria rezar com vocês com esse texto, né? Nós precisamos muito dessa cura hoje, nessa noite, né? Se você está aqui, isso significa que Deus te chamou e Ele tem um objetivo aí. Não foi à toa que você hoje veio para cá. Não foi para ver o Padre Léo. Foi não. Não venha para cá pensando que você veio. Você veio porque Deus tem algum propósito. E agora a gente precisa entender qual é o propósito, né? Por que Ele está me querendo hoje, né? Eu, como padre, eu tenho muitas dores, muitas feridas, sabe? E eu tenho aberto muito o coração e tenho deixado Deus trabalhar. Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês e que eu tenho vivido no meu ministério de padre e enquanto filho também, é uma ferida que está aberta, mas eu tenho certeza que Deus Ele está curando a minha ferida. Eu acho que é só o Vitor que sabe, mas antes da minha ordenação, Deus me deu uma aprovação muito forte, muito grande, sabe? Porque quando eu saí do seminário, eu fui para minha casa e eu estava designado para ir para o Padre Cássio, todo mundo conhece. E nesse intervalo de dias, aconteceu algo na minha família, na minha casa, e isso eu carrego até hoje. Meu pai, eu sempre tive intimidade e a proximidade, mas o meu pai vacilou um pouco. O papai era caminhoneiro e poucos dias de férias, antes de ir para o Padre Cássio, o meu pai foi preso de um crime muito sério, muito sério. E aquilo impactou não somente a minha família, mas a mim também. Como até hoje eu me sinto impactado, né?
E eu lembro que o comentário da cidade era que o pai do padre, ele foi preso por conta disso. E eu falo isso porque ainda essa ferida ainda é uma ferida aberta, mas eu tenho certeza que Deus já me curou de muitas coisas, porque o fato de eu estar falando isso já é uma cura e também uma penitência. Eu fui me confessar com um bispo de um retiro que eu participei, e eu falei isso com ele. Ele falou assim: olha, das vezes que alguém te perguntar sobre o seu pai, você vai falar a verdade, essa é a sua penitência. Às vezes no início foi uma cruz, mas hoje já é uma coisa muito natural para mim, né? O papai pegou 24 anos e 7 meses de cadeia, e eu ainda não visitei o meu pai. Desse tempo, eu já tenho 7 anos de padre, eu ainda não fui. Mamãe foi quarta-feira visitar o meu pai. O tempo da pandemia foi um tempo muito dolorido, porque a gente não sabia para onde papai tinha ido, né? Onde colocaram o papai, e foi um momento assim muito conturbado. Eu me recordo também que no início do meu ministério, eu lá com o padre Cássio, eu conto isso assim, numa liberdade muito grande. Papai foi preso após o Natal, e eu tinha que estar no Padre Cássio no dia 3 de janeiro. E eu cheguei no Padre Cássio, assim, destruído. Sabe uma pessoa, sabe? Mas ali, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. E eu me recordei que Leandro, meu irmão, me ligou e falou assim: Leonardo, mamãe não está bem não. Seria bom se você levasse mamãe para ficar um tempo aí com você. E eu fui falar com o Padre Cássio. E você já conhece o Padre Cássio. Eu lembro que eu fui para o Renasce, voltei. Padre Cássio, era domingo à noite, estava passando no Fantástico. O Padre Cássio sentado no sofá, comendo pipoca. Ele, Caramelo, o cachorro dele. E eu ali, olhando ele, eu falei: padre, o senhor sabe da minha situação, e eu queria saber se eu poderia trazer a minha mãe para ficar aqui comigo, porque minha mãe está entrando num processo de depressão. E ele disse assim para mim: sério, campeão, você quer ser padre mesmo? Aí eu respirei, o sangue veio, né? Veio aqui, mas eu lembrei da autoridade. Lembra da autoridade que eu falei? Que a autoridade cura? Eu falei assim: quero, padre. Ele falou assim: então deixa sua mãe onde ela está e o seu pai onde ele está. Se o padre Cássio não falasse isso para mim, eu não seria padre. Foi bom. Que tinha que me dar alguma coisa, né? Ali eu respirei e etc. Eu, enfim, me ordenei padre, diácono, depois padre. E eu me recordei que depois que, no dia dos pais, papai recebeu a pena dos 24 anos, em agosto, eu me ordenei em setembro. E quando eu me ordenei, nos primeiros meses de padre, eu comecei a receber muitas ligações. E eram ligações dentro da prisão. E era quem? O meu pai. Aquilo ficou um mar de questionamento da minha cabeça, porque eu ficava assim: eu atendo ou não atendo? Aí eu tive que ir até o bispo. Olha só, hein? Eu fui até o bispo falou assim: olha, isso aí a gente vai ter que rever, porque isso é um mal menor, né? Ele está errado, mas é o seu pai, você vai ter que atender. Então eu conversei com meu pai por muitas vezes. Mas eu digo isso porque ainda eu não visitei o meu pai, mas eu dei alguns passos. Eu já tirei a carteirinha, já é um passo, né? Já é um passo, já sei onde meu pai está, já é outro passo. Então eu estou nesse processo de cura, sabe? Quando a minha mãe vai visitá-lo, eu dou dinheiro, eu pergunto como é que está, sabe? É tudo um processo. E quando alguém fala para mim assim: você tem que visitar seu pai, eu me sinto, sabe quando alguém te põe na parede, te pressiona, tem que ir assim. Eu acho que na pressão não vai funcionar comigo. Comigo vai funcionar na liberdade. Um dia eu vou pegar meu carro, vou chegar em frente à prisão, vou entrar e vou ver meu pai. Vai ser assim, né? E para falar até para minha comunidade foi assim, porque muita gente me perguntava: cadê seu pai? Cadê seu pai? E eu até esquivava, né? Mas depois que o bispo me deu a penitência, eu tive que começar. E quando eu falei para minha comunidade, eu falei assim: olha, eu queria falar uma coisa com vocês,
Mas, por favor, não me pressionem. Não me pressionem. Porque quanto mais eu me sinto pressionado, mais vai ser difícil o meu processo. Então eu vou agir com naturalidade. Hoje, para mim, é muito normal falar, natural. Eu estou falando naturalmente, sabe? Estou falando mal. Porque eu sei que eu estou nesse processo de cura, sabe? Meu pai aceitou Jesus, já é um processo, né? Para ele, né? Tudo é um processo. Como eu partilhei com vocês desse processo, eu não sei qual é o seu processo de cura. Mas pode ser que você já esteja num estágio mais avançado do que o meu. Ou pode ser que você nem deu o primeiro passo e nem falou com Jesus. Jesus, a minha dor é essa. O Senhor me cura? Como é que está o seu processo de cura? Eu estou no meu processo, sabe? E eu tenho certeza que nessa noite também Deus me curou por falar com vocês, partilhar com vocês a minha situação, o meu coração de padre. É fácil, padre? Não. Porque às vezes, quando é dia dos pais, quando eu vou orientar um pai, quando eu vou orientar um filho, sabe? Isso tudo é um processo na minha cabeça. E quem é a figura paterna para mim hoje? Na paróquia eu tive que escolher algumas figuras paternas. Como eu não tenho um pai presente, né? Ausente, né? Aqui no meio. Então eu tive que colocar alguém. Então eu coloquei algumas pessoas e eu conto no dedo. E se essas pessoas falarem comigo, Padre Léo, eu na hora, é automático, né? Sim, o que o senhor quer? E eu já falei para eles, olha, fulano, fulano, fulano são os meus pais, sabe? São os meus pais. É cura também, eu tenho certeza disso. Então, meus irmãos, baseado no meu testemunho, né, dessa abertura de coração, nós precisamos hoje mostrar a Jesus as nossas dores, né, e deixar Ele curar, né, no tempo dele, com o sorinho dele, né, no tempo dele. Agora a gente tem que ajudar, né? Eu tenho ajudado, Senhor, estou aqui, tá? Estou aqui, tudo bem, estou aqui. Estou aqui, tudo bem. Então eu quero concluir essa prosa com vocês, agradecendo a Jesus por essa palavra. Convido a vocês a ficarem de pé um pouquinho. Quero pedir então ao Senhor, né, com essa palavra que foi proclamada, com essa partilha, eu quero pedir ao Senhor também que Ele possa visitar como um bom médico o nosso coração. E eu te convido a você também a fechar um pouquinho os seus olhos, a rever um pouco a sua história. Rever a história, meus irmãos, é olhar um pouco para o seu passado. Olhar um pouco para a sua vida e pensar o que aí está te afligindo, o que está te machucando, o que você precisa aí deixar este Jesus maravilhoso, que entrou na vida de Paulo, que entrou na vida de Lucas e que Ele também pode entrar na sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor seja o centro, seja o dono da minha vida, seja o médico, que o Senhor venha nos curar nesta noite. Nós pedimos, Senhor, esse processo de cura na nossa vida e eu quero pedir isso. Eu quero pedir, Senhor, que na minha vida, na minha casa, na minha família, eu quero pedir, Senhor, no meu coração, que o Senhor entre, faça morada e venha nos curar, venha me curar. Peça isso a Jesus agora, que Ele venha te curar nesta noite tão especial que o Senhor hoje te chamou. Peça isso a Ele, que Ele venha te recordar de algumas feridas, de alguma palavra que alguém falou com você. Peça isso, Senhor, se alguém te fez algum mal, que Ele possa te curar nesta noite. Como eu disse, essa noite é uma noite de cura. Essa foi a palavra que Deus me deu quando eu cheguei aqui. É uma noite de cura, mas a gente precisa ajudar o médico. E eu quero pedir isso, Senhor,
porque tem muita gente doente aqui no nosso meio, muita gente muito enferma, muitas pessoas enfermas nesta noite, que têm feridas, que têm machucados, que têm coisas que não conseguem curar. Eu quero pedir isso, Senhor, que o Senhor venha nos curar pelo Teu nome, porque o Teu nome, Jesus, cura. O Teu nome, Senhor, é remédio. A Tua presença, Senhor, é curativo. Nós estamos precisando de curativo. Jesus, eu preciso de curativo. Eu preciso curar essa ferida que fora causada aqui. Alguém causou, o mundo, a sociedade, causaram aqui no meu coração, na minha mente. Como é difícil, Senhor, olhar para a minha ferida, e Deus me mostra pessoas com dificuldades para olhar as feridas do passado. Se você tem essa dificuldade, aponta para Jesus e diz para Ele: Senhor, me dê a cura. Eu preciso curar isso. Passa um bálsamo, passa um azeite, Senhor. Senhor, que a Sua presença seja esse curativo, Senhor, para curar mesmo. E Deus me mostra também pessoas que cavam as feridas, pessoas que colocam também outros remédios, outras coisas nessas feridas. Deus não vai conseguir curar, porque tem coisas aí dentro que você colocou. Você colocou coisas que não são de Deus. Você procurou coisas que não eram de Deus. Eu quero pedir essa cura, Senhor, nessa noite, para mim e para os meus irmãos. Eu quero pedir isso. Eu quero, Senhor. Na minha vida, Ele é o Senhor. Na minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, O Salvador, o libertador, incomparável. é o nome de Jesus. Canta esse nome, Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Põe a mão na pessoa que está do seu lado. Vamos rezar uns pelos outros. A cura também vem pelo outro. E você vai pedir isso orando em línguas. Ore em línguas por esse irmão que está do seu lado. Fala: Senhor, toma essa pessoa, esse meu irmão, Senhor. Esse irmão precisa de tanto da sua cura, Jesus. Essa pessoa precisa tanto, Senhor, do teu amor. Senhor, só o seu amor pode curar. Só o seu amor pode, Senhor, trazer de volta o coração novo e renovado. Senhor, o teu nome cura, a tua presença é curativo. Esse irmão precisa de cura, Senhor. O Senhor me mostra
um setor hospitalar com muitas camas. O Senhor me mostra um setor hospitalar gigantesco. Mas a visão que o Senhor me dá, além desse setor hospitalar, é de muita gente indo embora desse hospital. A pessoa que vai embora do hospital é porque ela está curada. A pessoa que ela vai embora é sinal que ela está bem. O Senhor me mostra muita gente levando a sua malinha para casa, a sua mochila. E você rindo, sorridente, é sinal de que a cura aconteceu. A cura está acontecendo. É o que Deus me fala. Cura acontecendo, ao processo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Só Ele é Senhor. Amém. Amém. Para concluir, a gente vai agradecer ao médico. Abra a tua boca e agradeça ao médico. Obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer por essa partilha de hoje, por ter conseguido mais uma vez falar com esses meus irmãos um pouco da minha história. E eu sei, Jesus, que a minha história, ela foi motivo de cura para muitas pessoas. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E para concluir, essa semana eu fui atender uma pessoa. No atendimento com essa pessoa, ela me contou um pouco da tua história e ela concluiu com a história dela, da família dela, do que aconteceu. Que ela teve que denunciar o próprio pai. Foi um abuso com a própria filha, ou seja, o avô abusou da filha. E ela me contando que foi muito difícil, sabe? Ligar para a polícia. E eu dizia para ela a mesma coisa que eu digo para vocês assim. Falar é cura também. Ela estava, sabe quando você chora e fica com aquele bolo aqui? Quando a gente bota para fora, é cura. E Deus cura, do jeito dele. E uma outra situação que aconteceu comigo também, eu vejo também que é carinho de Deus, como Deus cura, para terminar. Eu, lá na minha comunidade, em Santa Catarina, a gente celebra a missa, 10 horas, domingo, 10 horas, e logo após eu exponho o Santíssimo, e depois eu vou atender confissões. Tinha uma fila gigantesca de confissões, e atendendo, o diácono deu a bênção, eu continuei atendendo, e veio uma senhora. Mas quando eu entrei na missa, eu vi uma senhora bonita, sabe você vê essa véia bonita, madame? Disse, gente, não é meu povo, não. Bonita, sabe, maquiada, bonita. Aí essa senhora veio e ela falou assim, olha, eu quero me confessar, mas eu venho trazer um recado do seu pai. Aí eu gelei. Eu estava sentado e a pessoa que vai se confessar comigo estava aqui no banco, sabe, de joelho. Aí eu olhei para ela assim, meu pai... eu visito seu pai. E é uma pessoa que tem um irmão, que esse irmão dela é muito amigo do meu pai. Então, vira e mexe, ela traz recado do meu pai para mim. Não é cura? E eu contei toda a história, e ela também contou a história dela. Ou seja, eu vejo os sinais.
Para a gente ver os sinais, a gente tem que ter essa sensibilidade. Deus falando, e como Deus falou aqui. E vai continuar a falar na vida de vocês. Com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, me sinto amada e amparada diante de ti, meu Senhor.